Então, vamos lá. Hoje nós estamos aqui no dia 8, né? No dia 8 de agosto. O céu está limpo, a temperatura é de 26 graus. Até a Siri aqui do meu celular está falando, olha, tempo limpo e temperatura em 26 graus. Viu? Você está agora aí em São Paulo, eu não sei, mas São Paulo estava fresquinho ontem, né? Tava bom, né, Vera? Estava gostoso, estava 16 graus, uma coisa assim. Mas vamos lá. Então, vamos sentarmos confortavelmente, aproveitar esse momento para nós se entregarmos, melhor palavra, se a gente dizer assim, para que os espíritos que tanto querem que nós estudamos, que tanto desejam a nossa evolução, que eles possam nos guiar. E vamos agradecer, então, por tudo que fizemos durante essa semana, por tudo que recebemos, embora não sabemos agradecer o muito que nós recebemos. Tudo isso para fortalecer a nossa estrutura como espíritos. Vamos pedir as bênçãos desses espíritos que estão conosco, que abençoe a todos nós, que nos dê a transparência maior do entendimento para a aula de hoje, para nós entendermos mais sobre as civilizações. Então, agradecendo então ao Pai por nós existirmos e este momento, e vamos deixar que seja feita sempre a vontade do nosso Pai. Que assim seja. Então, vamos lá. Pronto. Tela compartilhada. E vamos aqui, então, como eu já havia comentado, né, para a semana passada, e também no que eu mandei hoje, olha aí, é a pergunta 790, civilização. E é uma coisa interessante que nós vamos também, sempre quando nós formos estudar Kardec, ele está propondo uma coisa muito interessante. Fica dentro do contexto, ele nos conclama a estudar como nós estamos, cada um. Analisem-se. Vamos deixar a hipocrisia de lado e vamos ver assim, onde que eu estou? Será que eu estou progredindo? Ou será que eu estou regredindo? Então, vamos ver a concepção que o Kardec, nas perguntas feitas aos espíritos, perguntas muito bem feitas, como sempre digo, e as respostas. Bom, então, civilização. É um progresso a civilização ou, como entende alguns filósofos, uma decadência da humanidade? Olha, porque aí ele está fazendo essa pergunta. Olha, a pergunta é mais ou menos assim. Quando nós começamos a enxergar um pouco mais longe, será que nós estamos progredindo ou nós estamos progredindo ou não? Seria mais ou menos a pergunta, o entendimento. Essa é a pergunta e os espíritos respondem aqui, olha. Então, é um progresso a civilização? Né? É um progresso, quando a civilização vai adiantando, como entende alguns filósofos, ou uma decadência da humanidade? Progresso incompleto. O homem não passa subitamente da infância à madureza. Então, já deixou uma outra metáfora aí, né, para nós entendermos. Ou seja, ninguém vai se tornar ali dos seus 15 anos uma pessoa com uma bagagem de pessoa de 40, 50 anos. É quando a pessoa amadurece todos já os sentidos. Já nessa idade, a gente começa a dizer assim, com 40 e 50 vai assim, olha, o que aprendeu, daí para frente não aprende mais. Daí vai seguir os últimos 20 anos da vida, 30, que for, mas já não entra muita explicação, muitos entendimentos. Será racional condenar-se à civilização? Aí, condenai antes os que dela abusam, e não a obra de Deus. Nós, se ver aí, nós abusamos dessas coisas. Tudo que vai vindo da questão civilização, nós vamos abusando. Mas Kardec ainda vai continuar aqui, na 791, ele vai colocar aqui, apurar-se-á algum dia a civilização, de modo a fazer que
desapareçam os males que haja produzido? Será que nós vamos chegar a esse dia? É lógico, a espiritualidade fala assim, sim, mas tem um detalhe importante. Quando o moral estiver tão desenvolvido quanto a inteligência. E deixa aqui outras, né? Mas outras, se a gente colocar assim, simbologia. Mas nós já entendemos ali essa simbologia. Olha aí, o fruto não pode surgir antes da flor. Primeiro a floragem, depois o fruto. Tá? Então, olha aí, vamos progredir sim, faz parte da natureza, e esse planeta que nós estamos vivendo, o planeta Terra, é um dos planetas que está nesse estágio de prova e expiação, dentre milhões de planetas que já passaram por essa fase. Milhões, para não dizer bilhões de planetas que eram de prova e expiação, primitivos, e que já chegaram a estágios mais elevados. Aliás, lá no próprio livro A Caminho da Luz, o Emmanuel coloca, ó, existia uma civilização, né, um planeta igual, olha, que guardava muito afinidade conosco. Né, conosco, olha, muita afinidade. Então, estava no estágio bem igual, um pouco mais à frente. E que eles chegaram naquele estágio que haveria o quê? A separação do joio do trigo. Então, eu vejo as pessoas falam assim, mas esse negócio de separação do joio do trigo, olha, o Haroldo Dutra Dias, até a Vera viu aí, lá, acho que não sei se ela pegou lá do meu canal, ou eu mandei, eu não me lembro, aquela aula de mais de 3 horas, aquela palestra de mais de 3 horas do Haroldo, quando ele estava novinho, isso foi em 2007, aquela palestra, se eu não estiver enganada, lá em São José do Rio Preto. E lá ele faz um perfil de até onde que nós vamos chegar, até o amanhecer de um novo dia. E os espíritas parece que lê o livro A Caminho da Luz, mas não estão entendendo, ou não querem entender. Não, isso aí na próxima encarnação. Não, toda encarnação conta. E o que conta para nós é nós o quê? Desenvolvermos esses sentidos, que podemos dizer assim como sentido, que é o quê? Aquilo que foi esses grandes avatares que vieram à Terra e deixaram o caminho, como Jesus deixou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai se não for por mim. Se não for por mim, como? Seguindo o que ele ensinou. Mas aqui estaria essa resposta, sim, quando a moral estiver tão desenvolvida. A gente pergunta para a pessoa moral, as pessoas não sabem definir. Né? Existe uma questão daquela de definir as palavras. O que é moral? Então, a gente vai cometendo tantas coisas imorais que nós não acabamos de entender direito o que é a palavra moral. Nós temos que pegar essa palavra e estudar ela muito, para falar assim, não, então eu não tenho moral nenhuma. Bom, aí na outra pergunta aqui, a 792, está aqui. Por que não efetua a civilização? Isso aí é aquela coisa, olha bem, o Kardec aqui se serviu de bobo, tá? Ele se serviu de bobo para explicar as coisas para nós. Não dá salto, nós não damos salto. Não existe, já falou na outra resposta anterior, nós não damos salto, tem que ser devagar. Como numa escola. Na escola você entra lá, antigamente era o prézinho, hoje você entra aí no fundamental, lá no 6º ano, e vai indo, de acordo com a capacidade mental da criança, vai subindo, vai ficando mais velha, depois tem o secundário, e depois vai para o superior, e é assim que vai. Não tem aquela coisa de uma criança de 6 anos já ir para a faculdade, não tem, não sabe nada. Então, vejam bem aqui, por que não efetua a civilização imediatamente todo o bem que poderia produzir? Não, eu diria assim, ó, nas minhas palavras, não tem capacidade. Né? Falta capacidade para nós fazermos. Por quê? Porque nós não sabemos ainda o que é moral, o que é isso e aquilo. Então, está aqui, olha como eles respondem. Porque os homens ainda não estão aptos. Aí, agora, essa parte que é aquela lá que a gente fala, ó, nem dispostos a nosso orgulho, vaidade, isso, nós ficamos travados aqui. Ó.
Nós não estamos dispostos a mudar. Nós acostumamos com uma coisa, aquela coisa está certa. Qualquer coisa que tire nós da área de conforto, meu Deus do céu, a pessoa não se vê. É aí que entra aquela questão da filosofia, dos psicólogos. A pessoa não se vê. Olha aí Kardec continua. Não será também porque, criando novas necessidades, suscita paixões novas? Isso é. E as paixões que sempre são criadas são sempre envolvendo a parte material. Então, está aí a resposta dos espíritos, e ainda porque não progridem simultaneamente todas as faculdades do espírito. Olha aí o que ele está dizendo para nós. O nosso espírito, como os tantos outros que estão aí em outros planetas, é programado por uma questão sempre gradual. Está vendo? Então, ele está bem claro aqui, olha. Então, porque não progride simultaneamente todas as faculdades do espírito. As faculdades do espírito vão crescendo a cada encarnação, vai se desenvolvendo e etc. Tempo é preciso para tudo. De uma civilização incompleta, não podeis esperar frutos perfeitos. Agora, você vê que a gente aí, vocês já sabem aí o teor aí da linguagem figurada aqui, né? Mas aquela época que nós estudávamos aí, tempos idos, né, que nós também tivemos lá, seria isso aí, fruto perfeito. Quem está falando? Não. Né? Aí é uma comparação com a árvore. Né? Por que indício se pode reconhecer vamos dizer por quais, né? Mas por que indícios se pode reconhecer uma civilização completa? Está na cara. Pelo desenvolvimento moral. Né? É o desenvolvimento moral. E, de novo, o que é o desenvolvimento moral? Desenvolvimento moral é tudo que tem num contexto bem amplo, de toda a questão da higiene, né? É uma questão de moral, de princípios, de não jogar coisas nas ruas, não sujar. Tudo que nós fizemos contra isso, nós estamos regredindo a nossa moral porque não estamos dando valor. Nós precisamos dar valor às coisas limpas. A gente consegue ver através de imagens que tem aí de um pessoal que está brincando aí nos vídeos mais novos aí, e a gente vai vendo o seguinte, e as imagens são feitas ao vivo, da brincadeira, da pegadinha, em diversos países. E nesses diversos países, a gente já vê até pela presença das pessoas, das meninas, os meninos, isso, né? E aí, mas isso não quer dizer muito, não, porque dinheiro compra. Mas você olha a rua, a calçada, não tem um cisco. Ali onde que vai fazer a sarjeta, ali, limpíssimo. É um povo que já cresceu moralmente e fala, não, o lugar de sujeira é no lixo. Né? Então, agora, nesse mesmo programa, já tem uns brasileiros fazendo isso aí. Aí, mas você não precisa nem... Tira o som e você vê a imagem e fala, aí é o Brasil. É aqueles muros tudo pichado, um povo assim que a gente faz assim, em relação das imagens anteriores, você fala, até isso os europeus são mais bonitos que nós aqui, hein? Parece que eles têm até uma postura de questão do corpo físico, quase tudo o mesmo padrão. Né? E aqui a gente vai comendo assim, comendo ali, quando vê, também eu acho que representa a imoralidade com o cuidado do corpo. Então, está aqui, por que indícios? Se reconhece uma civilização completa, reconheça-la eis pelo desenvolvimento moral. Credes que estáis muito adiantados? Por que tendes feito grandes descobertas e obtido maravilhosas invenções? Por que vós alojais e vestir melhor do que os selvagens? Olha aí. Todavia, não tereis verdadeiramente o direito de dizer-vos civilizado, senão quando em vossa sociedade houver banido os vícios. Isso, jogar papelzinho fora, blá, 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 como eu falei.
que a desonra e quando viverdes como irmão. Aí é que é um problema, né? A gente começa a ver as pessoas brigando por partido eleitoral. Isso é uma brincadeira. Olha, quando eu ia no estádio, a gente sentava, não tinha esse negócio de camisa do time ainda, porque a camisa do time custava caro, a gente era pobre, tudo. Então, ficava um do lado do outro, o palmeirense com o corintiano, e marcava um gol, brincava. Era um teatro de arena. Aliás, o futebol é um teatro de arena. A gente deve aplaudir até uma jogada bem feita do time que é contrário ao meu. Né? Lá a pessoa mostra quem é, que aí o errado, o juiz deixa passar lá o impedimento, ele aceita o impedimento. Não. O povo todo devia levantar a plateia. Não, estava impedido aí, juiz. Não, eu sou do tal clube aí, mas não vou permitir isso. Quer dizer, né? Aí você está mancando a honra ali, a moral. Então, aqui, ó, eu tinha vindo aí, o que está dizendo aqui? Ó, se não, quando vossa sociedade houverdes banido os vícios que é a desonra, e quando viverdes como irmãos, praticando a caridade cristã. Essa é outra palavra também que a gente não vê o ser humano praticar, caridade. A caridade cristã, né? O que é? É você tomar conta do menor. Jesus citou várias vezes, ele fez analogia com as crianças, né? Esses pequeninos em que sentido? Não era porque ele era criança, é que ele mostrou que a criança que fica praticamente ingênua, ela não tem malícia, não tem maldade no coração. Então, ele fez aquela frase, olha, quando chegar a criancinha assim, viu? Ele não está bem. Agora a gente fica doido por uma questão até material, né? Bom, até então, sereis apenas povos esclarecidos, que não hão percorrido a primeira fase da civilização. Olha, nós estamos aqui, vai demorar muito. Agora, poucos. João, no Apocalipse, ditado e ao lado de Jesus, ele vê todas aquelas coisas e fala, inclusive lá no Geraldo, no Haroldo Dutra Dias, lá, que somente 1/3 da população vai ficar na separação do joio do trigo. 2/3 vão embora. Igualzinho aconteceu com Capela, um planeta do sistema de Capela. Igualzinho. Mas aí eu já conheço o espírito, falo, mas eu vou nascer num outro planeta, Quiron, aquela coisa, como diz o Chico aí, eu vou nascer naquele planeta e não vou lembrar de nada. Então, para mim, não está dizendo nada também, não. Vamos que vamos, vamos lá, vamos ao churrasco. E coitados dos animaizinhos, né? Olha, a civilização, como todas as coisas, apresentam gradações diversas. Uma civilização incompleta é um estado transitório, está vendo aí? Que gera males especiais, desconhecidos do homem no estado primitivo. Nós não enxergamos nada. Por isso, quando a gente começa a ficar um pouco mais melhoradinho, a gente começa a ver. Nem por isso, entretanto, constitui menos um progresso natural, necessário que traz consigo o remédio para o mal que causa. À medida que a civilização se aperfeiçoa, faz cessar algum dos males que gerou, males que desaparecerão, todos com o progresso moral. Nós estamos vendo agora aí lá a China, com Taiwan, com isso e aquilo. Você fala, como é que você quer matar o irmão? Quando é que nós vamos parar com isso? E aqui acontecem certas coisas, ninguém entende. Eu tenho que falar para a pessoa, quando vocês veem um bandido, o bandido é uma pessoa demente, é um espírito dementado. Não queira falar, ensinar, nós temos que orar por eles. Como diz Jesus, Jesus falou na cruz para nós, perdoai-vos, Pai, eles não sabem o que fazem. Se Jesus, naquele ponto, pediu por nós, um exemplo bem grande, perdoa, Pai, eles não sabem, ele não disse o Roberto, Zequinha, né? Não, ele falou assim, perdoa, que eles não sabem, todos nós. Né? E Jesus apontou, quando houver esfriado o amor, a festa acabou. Chega, está na hora. Nós estamos vendo aí nas imagens, outras imagens das últimas semanas, noticiários aí, eu não consigo nem ver. Eu vejo nas chamadas que recebem mensagens
canais aí, canais que a gente assiste aí, assiste não, da UOL, de notícias, vê lá a manchete, veja não sei o que lá, que matou não sei quanto. Aí você vai indo. Olha, de duas nações que tenham chegado ao ápice da escala social, aonde que está esse ápice da escala social, hein? São palavras que estão colocadas aqui que o Kardec não vai estudar. Não, então, o comentário dele aqui, que ele não vai chegar e ficar explicando o beabá para os alunos, né? Somente pode considerar-se a mais civilizada, olha, na legítima acepção do termo, aquela que exista menos egoísmo, menos cobiça e menos orgulho. Está aqui, ó, isso aqui são chagas, né? Chagas da humanidade, em que os hábitos sejam mais intelectuais e morais do que materiais, em que a inteligência possa desenvolver com maior liberdade, em que haja mais bondade, boa fé, benevolência e generosidade recíproca. Eu tenho dito para vocês, vocês vão falar, lá vem ele, mas pense em fazer caridade, pense em sair de casa, ajudar os mais pobres, fazer com os nossos irmãozinhos, porque hoje nós estamos, se a gente colocar, numa situação mais privilegiada. Ah, mas eu trabalhei para fazer isso. Não, meu irmão. Na encarnação nossa, nós conseguimos que um pedido fosse atendido. Você vai voltar lá na periferia. Aí a pessoa, não, faz isso comigo não, moço. Sou brasileiro aí. Vai botar lá na favela, você não sabe que lá o negócio é feio. E ele consegue, de alguma maneira, então tá bom, dessa encarnação você vai ter uma vida melhor. E é assim que é feito. Não é privilégio para nós achar que é tudo nosso, da inteligência, porque eu vou falar para vocês que eu conheço muita pessoa que estudaram comigo na minha época e que não tiveram a mesma sorte que eu tive. Então, o que é isso? São dados fatores que são do nosso processo reencarnatório. Mas, quando nós não ajudamos aqueles que estão precisando de nós, isso pesa. E vou contar o que já o próprio Chico já falou várias vezes. A benevolência, a boa-fé e a generosidade, que a gente pode falar caridade também ali na generosidade, é o que vai lhe tirar cobrir uma montanha de problemas nossos. Mas se nós ficarmos ali intrigados na nossa casa, em jornais, novelas e etc., nós vamos ter que... Pior que do outro lado lá não tem jornal, não tem novela, não tem nada, não, hein? Então, está ali, ó, em que menos enraizados se mostram os preconceitos de castas e de nascimento, perdão. Pois, por isso, que tais preconceitos são incompatíveis com o verdadeiro amor do próximo, em que as leis nenhum privilégio consagrem e sejam as mesmas, assim para o último como para o primeiro. Aí tem uma parábola sobre isso, né? Em que, com menos parcialidade, se exerce a justiça, em que o fraco encontre amparo contra o forte. As pessoas, se fossem começando hoje, houvesse uma união mundial, como John Lennon pediu na música Imagine, sem fronteiras, e todo mundo fosse um povo só, e que cada um de nós, independente da língua, independente da cor, independente de qualquer coisa, estendêssemos as mãos e fizéssemos, vamos se unir, vamos fazer um mundo melhor, vamos tirar a pobreza, que nessas favelas na periferia tem muita doença, as pessoas não têm boa higiene, não tem, vamos levar conforto, os governadores e tudo mais, né? E acabaria, e nós veríamos realmente, como está dizendo aqui, então, em que exista menor número de desgraçados. E a gente fala assim, menor número de desgraçados é problema do governo. Nós não vamos resolver o número de desgraçados, mas vamos ajudar os desgraçados. Porque amanhã, se nós vier numa encarnação desgraçada, para nós, alguém possa vir nos ajudar, né? E Jesus pontuou sobre isso também, é só procurar direitinho lá, que ele fala, ele avisa, inclusive, olha, quem pratica caridade vai ver um futuro melhor.
Enfim, em que todo homem de boa vontade esteja certo de que esteja certo de não lhe faltar o necessário. Essa aqui é a civilização, né? Que nós podemos aí sim nos honrarmos. Aí vem progresso da legislação humana. Nós vamos vendo que as leis vão se mudando, as leis também vão progredindo, quer queira ou quer não queira. Quando falta alguém, seria mais fácil nós descobrirmos por nós mesmos, mas quando falta alguém, sempre vai vir nascer uma pessoa que ajuda nesse sentido. Tirando os defeitos que nós temos, elas também não são perfeitas. Nós vamos pegar, por exemplo, com várias passagens aí, Margaret Thatcher, Winston Churchill, e vieram e tentaram, dentro de uma situação complicada, que a Terra passava naquele momento, seus países, eles vieram e tentaram e ajudaram. Não deixaram que um caos caísse muito mais. Até Joana d'Arc vem para terminar uma guerra de 110 anos da Inglaterra contra a França, porque já não dava mais. Precisaria fazer ali uma paz naquela região, para as coisas começarem a evoluir. Então, está aí. Ó. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Está fácil. Aí. Poderia, se todos as compreendessem melhor. Eu vou falando, cada tema desse aqui do Livro dos Espíritos, essas perguntas e respostas, a gente fala, é um tapa com uma luva de pelica. Porque ele está falando para cada um de nós. Não vamos ler aí, meu vizinho não faz isso. Aí começa a já achar que é o problema é do vizinho. Não, meu cunhado não faz. Poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais? O que é lei natural? A lei de Deus. Sem o concurso das leis humanas, olha, já começou essa questão lá com quem? Quem? As leis de quem? Lembra aí ou não? Moisés. Moisés fez leis. As únicas leis que Moisés trouxe foram os 10 mandamentos. As outras foram leis de fazer o quê? Regimentares, tentar colocar um povo arredio, grosso e tudo mais, dar um pouco de freio para eles. Tá? Então, somente os 10 mandamentos são as leis de Deus. O restante são leis pontuais que Moisés foi fazendo. Né? Então, aí, poderia-se todos as compreendessem bem. E se os homens a quisessem praticar, elas bastariam, somente as leis de Deus. E não se esqueçam que, só para reforçar um pouco uma tese minha, que aqui o 5º mandamento é não matarás, hein? Aí várias vezes aí vários espíritos aí, como o próprio Emmanuel fala que o Humberto de Campos fala que nós temos um cemitério na barriga, e tem mesmo, porque tudo que a gente come aqui, se não for verduras, isso e aquilo, se for de seres viventes, eles foram cozinhados. Então está tudo lá aqui no nosso estômago, aqui, é verdadeiro cemitério de bichinhos. Né? Então, poderia-se todas as compreensões melhor. Se os homens as quisessem praticar, elas bastariam, somente as leis. A sociedade, porém, tem suas exigências. São-lhes necessárias leis especiais, como para você parar aí o farol no cruzamento, não beba. Não beba. Se quer beber, fica em casa, não vai dirigir, que você mata a pessoa, e assim por diante. Mas o homem acha que fica mais macho bebendo. E agora um negócio, hein? Que nós estamos vendo também das mulheres aí também bebendo, é coisa de louco, hein? Está passando aqui os homens. Por que essas mulheres vieram com essa aptidão à bebida? Né? É porque eles eram homens, nas outras encarnações tinham esse defeito, vieram num corpo feminino para segurar, mas não adiantou. Agora somos feministas. Vai dar uma cerveja aí. A gente passa a noite pelos barzinhos, não acha mais homens sentados fazendo happy hour. As meninas lá, sentadas com uma garrafa de cerveja, e com todo respeito, os filhos devem estar em casa com a avó, né? Coitado das vó. O problema é que essa próxima geração não vai ter vó. A próxima geração não vai ter vó.
Porque as mães vão estar todas ali, né, com a academia, malhando, aquela coisa, corpo bonito, com 50 anos. Aí você vê a festa, ela vai tomar conta de criança gritona. Vai mandar logo para o jardim de infância, como é que fala? Para colégio interno. Então, está aí. Ó. A sociedade, porém, tem suas exigências. Uma dessas é o que eu falei, como exemplo também. São necessárias leis especiais. Qual a causa da instabilidade das leis humanas? Olha aí, nas épocas de barbárie, são os mais fortes que fazem as leis, e eles as fizeram para si. Parece que não mudou muito. A proporção em que os homens foram compreendendo melhor a justiça, que ainda parece que eu não vejo isso, pelo menos é minha opinião, indispensável se tornou a modificação delas. Quanto mais se aproximam da vera justiça, não é você não, hein, Vera? É veracidade aí, né? Tá vendo? Tá vendo? Tanto menos estáveis são as leis humanas. Isto é, tanto mais estáveis vão se tornando, conforme vão sendo feitas para todos e se identificam com a lei natural, com as leis de Deus. Jesus chegou e ele ia embora, já tinha acabado lá a missão dele, ele falou, olha, em verdade, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui algumas, não são novas leis, não, mas é assim, quer ver? Presta atenção aí, hein? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essas são as leis e os profetas. E quem amar ao próximo como a mim mesmo, como cada um amar o próximo e não pensar que ele é um concorrente, acabou. Resumiu, pacotou tudo. Pegou as 10 leis do pai e empacotou. Então, está aí. A civilização criou as necessidades novas para o homem, necessidades relativas à posição social que ele ocupe. Tem-se, então, que regular, por meio de leis humanas, isso é fácil de entender, os direitos e deveres dessa posição. Nós temos direitos e deveres. Influenciado, porém, pelas suas paixões, o homem, não raro, ha criado direitos e deveres imaginários, que a lei natural condena e que os povos riscam dos seus códigos à medida que progridem. As leis de Deus, essas leis de Deus, chamada lei da natureza, é imutável e a mesma para todos, igualou todos. Parece que aí nós vamos falar do quê? Nós estamos falando de socialismo, em que as pessoas às vezes confundem ideologia, vira uma briga, que pessoas estão brigando, eu pergunto, mas qual que é a sua ideologia? O cara fala, não sei, eu sou da extrema esquerda. O que é ser extrema esquerda, extrema direita? Que negócio é esse? Sabe nada. Então, acho melhor a pessoa estudar política, tal, né, essas coisas, para também saber, se a gente fica fazendo que nem jogo de futebol. Então, aqui, ó, o homem, não raro, ha criado direitos e deveres imaginários. Ele pensa que a lei natural condena, as leis de Deus condena, e que os povos riscam dos seus códigos à medida que progridem. A partir do momento que eles começam a ver que as leis da natureza, que as leis divinas são muito mais eficientes, eles vão largando. A lei natural é imutável, e a mesma para todos. E a lei humana é variável e progressista. Na infância das sociedades, essa só pode consagrar o direito do mais forte. O mais fraco não tem direito a nada. No estado atual, olha, naquela época, 1857, vamos voltar na linha do tempo, porque a gente vai ver que de 1857, o que eles estão falando, parece que a coisa, piorou e muito, mas está ali, ó, no estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constituiu uma necessidade. Uma sociedade, eu fico sem graça de falar isso, uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. Olha, colocaram aí, se passasse o farol, era R$ 500 a multa. Era uma multa severa.
Mas aí, aqueles mesmos que transgridem as leis, que têm uma penca de multa que eles vão lá e negociam lá com os funcionários para jogar para escanteio, continua não pagando e tudo mais. Seria aí. Ó. Então, uma sociedade depravada certamente precisa de leis mais severas. O mais fica por minha conta. Infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que ele secar a fonte. Ó, o negócio é o seguinte: se você dirigir bêbado, bateu o carro e alguém morreu, cadeia, 20 anos, tá ok? Já está julgado isso aí, fim de papo. Não vai ter nenhum advogado que vai vir e vamos aliviar a pena. Ele não tem, ele perdeu a namorada, a mulher separou, ele estava totalmente descontrolado. Vai para o psicólogo, meu irmão. Porque é muito ruim a gente ficar sem saber, depois a gente vai perdoá-lo, né? Não tem problema, isso faz parte, mas perder um filho por uma negligência de um outro irmão desequilibrado mentalmente, psicologicamente, psicopata, talvez, como é que faz? Então, está aí, olha. As leis aí é feita para punir o mal depois que já está feito. Agora, pune antes, olha, vai ser assim, ó, tá? Vai preso, hein? Do que lhe secar a fonte, tem que secar a fonte. Só a educação poderá reformar os homens. Mas a educação, as pessoas não estão gostando mais de estudar nada. Que então não precisarão mais de leis tão rigorosas. Naquela música mesmo do John Lennon, Imagine, vai ver o que ele fala lá de leis. Como poderá o homem ser levado a reformar suas leis? Olha como é uma coisa normal. Se nós progredirmos, vai ser o quê? Isso ocorre naturalmente pela força mesmo das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. Aqui é que entra, que eu falei antes, de vez em quando vai vindo sempre esses nobres espíritos para impulsionar o progresso. Muitos vieram, às vezes, pensando que talvez pudessem vir antes e demonstrar o seu potencial e ter gente que segui-lo, como Mesmer. Mesmer, já chegamos aí a essa condição, tem vários aí que já falaram sobre isso, que ele veio fora de época para tentar dar um empurrão, alavancar um progresso, mas não teve sucesso. Parece que agora está se dando, com essa questão da economia energética e tudo mais, estão escutando o que ele já tinha falado, né? Isso é interessante. A energia solar, isso, aquilo, tantas coisas que estão aí de graça para nós. Muitas ele já reformou e muitas outras reformará. Espera. Só que isso aqui, às vezes, toda essa questão aqui, nós já falamos aqui, ó, de 1857, que foi escrito isso, muitos espíritos que se tornaram espíritas já desencarnaram. Ele está mandando esperar. Por quê? Porque ele sabe que a gente vai reencarnar. Agora, esse é o mais importante, hein? Que não deixa nenhum desses outros anteriores, mas esse aqui realmente é a influência do espiritismo no progresso. É aquilo que nós estamos. Vamos ver se nós vamos fazer o que mais ou menos eles vão nos orientar aqui. O espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Olha aqui. Certamente que se tornará crença geral. Olha aí, agora já generalizou. E marcará nova era na história da humanidade. Estamos adentrando na era do espírito. Porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Os conhecimentos humanos. Nós estamos vendo quantas pessoas já começam a já conversar sobre essa questão de reencarnação, isso e aquilo, são o quê? Os pontos básicos da doutrina.
terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mas contra o interesse de que contra a convicção. Então, as pessoas que vêm são mais aquelas que não entendem bulufas, ainda acreditam que a Terra é plana, que não conhecem mais nada fora um parmo diante do nariz, com todo o respeito, que são nossos irmãos, do que contra a convicção. Porquanto, não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Isso é com o tempo, mas ele já falou lá em cima ali, ó, os tempos são chegados. Agora é assim, de um jeito ou de outro, está dando uma vantagem muito grande para as pessoas voltarem a ser cristãs. E tem muitos de nossos que nem chegaram a se transformar cristãos, na essência da palavra. Então, o Espiritismo chega com essa pujança para trazer Jesus de novo. É o Jesus redivivo. Kardec, então, aqui vai discorrer um pouquinho aqui sobre essas questões, sobre essa questão. Ele vai colocar: as ideias só com o tempo se transformam. Nunca de súbito. Por quê? Elas são tão cascadura que não muda tão rápido. De geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer. Paulatinamente, com os que as confessavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. O paganismo acabou. Não há hoje mais quem professe as ideias religiosas dos tempos pagãos. Todavia, e olha, eu não vou fazer, porque aí eu vou falar, mas vamos estudar para saber o que é um ser pagão. Porque, às vezes, a gente está lendo aqui e vai falar aqui de paganismo. Então, peguem aí o dicionário, a enciclopédia, aí tem com os maiores, mais profundos, e dá uma pesquisada aqui, vede o paganismo. Não há hoje mais quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos. O que falta para nós hoje, o que a gente vê, quando a gente conversa aí com esses mais evoluídos, eles falam o ser humano de hoje não está tendo mais aquele vínculo de saber do passado. Importa para eles momentaneamente o presente. Eles vivem o presente material. Então, eu vejo aí pessoas que não sabem o hino nacional brasileiro, não sabem o hino da bandeira, não sabem nada. Então, eu pergunto, mas será que parou de se ensinar isso nas escolas? Houve uma revolução nesse sentido, que é para não ter... não vamos dar bola mais para isso. Olha, desde que eu era pequenininho, eu aprendi que a nossa bandeira brasileira ela deriva da bandeira dos Braganças. Para quem tiver aí, põe no YouTube como deriva aí o princípio da bandeira brasileira, vai ver lá direitinho como ela era. Era igualzinha como era, só não tinha o globo ali. Tem várias pessoas que olham a bandeira nacional brasileira e não sabem os 27 a estrelinha que tem ali, quem é, e quem é, que estado que é, aonde fica, tal. Não sabe. Mas assim, mas nós moramos aonde? Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restavam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. No início do cristianismo, a coisa era também muito bonita, viu? Muito enrolada. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas Olha, ele está dando aqui, para quem não pegar aqui, Kardec, ele tinha conhecimento
Tá? Ele tinha conhecimento, mas ele não escreveu abertamente. Então, olha aqui, ó, peguem isso aqui, vocês estudem. Hein? Ó, todavia, muitos séculos, ele está falando, muitos séculos, após o advento do cristianismo, peguem lá no estudo quantos séculos se tornou esse advento para saber. Vai falar, mas o Espírito tem que revelar. Está revelando. Quer mais o quê? Quer um prato pronto assim? Quer já come né, para nós? Delas ainda restavam vestígios, que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Aí ele vai chamar atenção aqui, ó, só assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante, olha aqui, ó, aqui ele complica. Mas durante 2 ou 3 gerações, que gerações é essa que ele está falando? Alguém pode me falar? O monitor da Flávia. Flávia! Ela vai brigar comigo, quer ver? Ô, Flávia, ninguém está te vendo, Flávia. Pode falar. Será que ela está escutando a aula? Vamos perguntar aqui, ô, Vera e Antônio. Também. Oi, Roberto. Fale. Estou esperando você explicar. Alguém aqui, ó, vocês estão vendo como a gente às vezes come bola? Ah, você já leu o livro dos Espíritos? A pessoa fala, não, já estudei, já fiz o ESD. É? Que ESD você fez? O ESD é um introdutório, uma coisa assim. E lá no ESD, com toda boa vontade, ainda falta os que explicam conhecer também. Tem um outro probleminha aí, mas tudo bem, vamos deixar sem muito aprofundamento. Olha aqui, ó. O espiritismo progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações, quanto tempo era? Em quantos anos eram gerações na época de Kardec? Aí ele está dando uma macete, ele está falando abertamente. Aí as pessoas vão pegar pelo tempo de hoje, quanto que as gerações de hoje não encontram. Peguem o tempo que há nas gerações. Vai estudar, tem lá livros do próprio Kardec, ele está citando o tempo que é uma geração na época dele. Não é na época do Kardec, não. Na época daquele tempo. 2 ou 3 gerações. Ainda haverá um fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. É o próprio Jesus que vem. Né? O cristianismo tinha que destruir. O espiritismo só tem que edificar. O cristianismo pegou aquelas religiões da época. Se a gente estudar religiões naquela época como que era uma coisa bem esquisita. Então, o cristianismo veio, né? Tinha que destruir aquelas crenças de que, por exemplo, muitos deuses, que era um problema gravíssimo naquela época. Aí, lá de Capela, vem o povo judeu. E o povo judeu já vem lá de Capela, já está um pouquinho melhorzinho em algumas coisas, que eles já acreditavam em um Deus só. Então, por isso que foi, inclusive nesse seminário do Haroldo, ele vai explicar isso direitinho. Ele vai falar, ele tinha que vir ali, porque ali já tinha uma base, já tinha um alicerce. Não tinha um alicerce do hindu, do outro. Não tinha. Tinha que ser ali o caminho para trazer. Tem que trazer. Estuda-se o meio e traga. Né? Então, vamos lá. Só vocês estudem isso aqui. Ó. Tem que, né? Marca aí com marca-texto. Agora, não vou assistir a novela, não. Nem o Jornal Nacional, nem o Pantanal, essas coisas. Não. Vou aqui, vamos estudar para que na próxima geração já saiba. Então, será assim será com o Espiritismo. Né? E aí vem aqui, que durante 2 ou 3 gerações,
ainda haverá um fermento de incredulidade. Está certinho. E quando é que termina? Em que ano vai terminar essas 2 ou 3 gerações, hein? Ai, ai, ai. Mas vamos lá, isso é para você pesquisar, faz bem pesquisar, porque assim é bom. Então, haverá ainda um fermentinho ainda de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais rápida, né? Mais célere, que a do cristianismo, porque o próprio cristianismo é quem te abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir e o espiritismo só tem a edificar. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Olha, essa coisa que eu falo que tinha que chegar lá na aula do ESD, nas outras aulas, mas não dá tempo, e as pessoas, às vezes, começam a estudar isso aqui lá no ESD. Vocês podem reparar que essas perguntas aqui, todas que nós estamos vendo, não está no ESD. Não está lá no de mediunidade. Não está lá também, eu posso falar isso com toda certeza, não está também no EAD. Então, o estudo das obras básicas tem que ser direcionada daqui para frente para os órgãos competentes, senão para explicar as passagens. Tem muitas pessoas que já leu essa pergunta aqui, 2799, mais de 3, 4, 5 vezes não sabe direito. Então, vem aqui, olha. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Qual é o meu interesse? Qual é o interesse de cada um de vocês? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. Não, não tem mais dúvida, não. O homem perceberá melhor que, por meio do presente, agora, here now, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Lembre dessa música, pega a música do John Lennon Imagine, tem a traduzida em vários locais aí, né? Também não viu? Depois ele dá uma lida. Será por que o John Lennon escreveu aquela música, hein? Vocês verem aí, por exemplo, vários autores aí que bebiam, fumavam, tinham descarregado, mas certas composições deles são inspiradas. Raul Seixas foi um deles. E o Raul Seixas chega ao ponto de, numa das músicas, falar assim: eu nasci há 10 mil anos atrás. E depois, numa psicografia dele, ele vai colocar como Zílio quem ele foi, o que aconteceu, etc, etc. Olha aí, não será de temer que o espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Será que nós espíritas estamos nesse aqui? Essa pergunta é para nós. Não será de temer que o espiritismo, ou os espíritas, não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Bom, conhece bem poucos homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como por encanto. Não vai, não. As ideias só pouco a pouco se modificam. Conforme os indivíduos, preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos homens, dos velhos hábitos. A transformação, pois somente com o tempo, onde está aqui? A transformação somente com o tempo, gradual e progressivamente, está aí deixando bem claro, entre vírgulas, gradual e progressivo, se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, consegue-se ele unicamente corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. Mas então, hein? Olha que interessante. Entretanto,
consegue ele unicamente corrigir um homem, um único defeito. Quer dizer, se nós conseguíssemos corrigir um defeito só, olha aí, que fosse, e já haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito, só com isso, grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Vamos parar, então, aqui, né? Nessa pergunta na 801, deixar marcadinha aqui, para que a gente já... Olha, por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinaram hoje? Aí, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir, ok? Também é fácil, a criança não tem dentinho, né? Como é que ela vai mastigar uma coisa, né, pesada? Então, vocês veem que são essas coisas que esse capítulo nos trouxe ainda, não terminou, a civilização, né? Quanta coisa está explicada. E depois, quando nós lermos a Gênese vem fechar mais esse capítulo, né? A Gênese vem amarrar e fechar. E vai ficar muito... Como já foi falado aí, os espíritos não poderiam cometer o erro. É gradual o ensinamento. Então, o primeiro livro é uma avant-première de 4 livros, que chama-se o Livro dos Espíritos. Primeira parte, o que é? Hã? O Flávio, me ajuda aí, Flávio. Está ali. A primeira parte do Livro dos Espíritos, qual livro que é? A segunda. A segunda é o Livro dos Médiuns, vai. A terceira parte, tá bom, deixa eu falar essa parte. Não vai dizer que já esqueceram, hein? Aí tá bom. Então, nesse ensino gradual, é o Livro dos Espíritos que abrange uma avant-première de cada livro. Aí depois eles vão esmiuçar em cada livro. Né? Eles vão esmiuçar em cada livro. Certo? É aí que nós vamos ver. O livro número 1 aí, a primeira parte é a Gênese, tá? Só para deixar assim, demanda de leve, né? Ficar assim, ok? A segunda parte, agora a segunda é o Livro dos Médiuns, a terceira é o Evangelho segundo o Espiritismo. Não precisa olhar, não. Eu estou vendo a Flávia. Eu estou vendo a Flávia aqui correndo o livro lá e tá olhando. Eu estou sentindo, né? Não é isso, Flávia? Eu estou ouvindo. Ela já dormiu. Ouvindo. Agora, além de tirar a imagem, ela fica lá com o fone ligado, o áudio desligado. É assim. Bom, mas vamos então, já estão 9h03, né? Vamos concluir hoje essa 1 hora de estudo, como agora ficou, né? 1 hora, né? O Livro dos Espíritos também dá essa sequência melhor para nós, que não precisa terminar terminar o roteiro. O roteiro a gente vai fazendo progressivamente, tá? Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, né? Essa prece é onde nós vamos se desconectar da espiritualidade, cair no nosso dia a dia. Vamos pedir, então, que possamos ter uma noite muito agradável, mas que a nossa parte seja feita, como está no Pai Nosso, né? Que nós temos que fazer a nossa parte. Temos que ser luz e brilhar, irradiar essa luz para todos os nossos irmãos, irradiarmos a paz, irradiarmos a alegria, a benevolência, em síntese. É tudo isso que a gente está precisando executar e pedimos, então, que os nossos bons anjos de guarda nos ajudem, já que eles estão ao nosso lado, que eles nos dêem a mão, como eles sempre estão com a mão estendida, mas não pedimos. Ainda mais das vezes, a gente sempre refuta a boa sugestão deles. Então, vamos pedir mais uma vez esse amparo, para que tenhamos uma boa noite, um bom descanso e estaríamos preparados para amanhã, para mais um dia, para mais uma aventura neste planeta, nesta nova encarnação diária. Como diz, todo dia nós morremos e renascemos ao acordar. Que assim seja. Bom,
Está feito? Né? Vamos, então, ter a honra de ser servidos aí por essa energia que foi depositada no nosso lar, pelos nossos espíritos que comparecem em cada um de nossos lares, dando um banho de energia para nós. Boa noite a todos, então. Vamos marcar para a próxima segunda-feira de estarmos aqui novamente, às 8 horas. E o meu agradecimento a vocês todos. Tchau, tchau, que assim seja. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.